Muito bem, então, mais um vídeo, e aqui está a nova gravação. Então, avise a todos que estão sendo gravados, política de privacidade. Esse é o momento, então, em que todos são alertados para que tomem cuidado com o que dizem e tomem cuidado com o que mostram, né? Então, vamos à nossa diversão de hoje. Na aula passada, eu mostrei as faixas de frequência, né? VLF, muito baixa frequência, LF, baixa frequência, MF, média, HF, frequência alta, frequência muito alta, VHF, Very High Frequency, Ultra High Frequency, UHF, super alta frequência e extremamente alta frequência, extremely high frequency, né? E aqui eu sempre começo aqui na faixa de ondas curtas, né? De 3 mega a 30 megahertz, né? Vou botar aqui hertz, que é a faixa de ondas curtas, e depois de 30 mega a 300 mega, de 300 mega a 3 gigahertz, de 3 gigahertz a 30 gigahertz e, por fim, de 30 gigahertz a 300 gigahertz. Acima de 300 gigahertz já não é onda de rádio. Essas aqui são as faixas do que a gente chama de onda de rádio. Então, acima de 300 gigahertz já é o comprimento de onda correspondente ao calor, na região abaixo do vermelho e acima do rádio. Então, aqui vai até de 300 kHz a 3 mega, aqui de 30 kHz a 300 kHz, e a primeira faixa de 3 kHz a 30 kHz. Abaixo de 3 kHz, a propagação da onda eletromagnética não é significativa, existem experimentos, né? Aqui na frequência ultra baixa, né? Mas ela só serve para experimento científico, não tem grande utilidade para comunicação. Mesmo nessa faixa aqui, VLF até 30 kHz em onda eletromagnética, só alguns experimentos, nada muito relevante. Tem alguma aplicação militar, né, para submarinos, alguns experimentos em condução na água, né, propagação na água, mas a que mais chama a atenção é essa faixa aqui, ó. Então, aqui e aqui, ó. Essa aqui chama muito a atenção, porque em volta da Terra, eu já havia mostrado, se você tiver um transmissor aqui, se esse transmissor estiver abaixo, com frequência abaixo de 3 mega, a onda irradiada por ele, ela se propaga próximo ao solo. Se for aqui é dia, o Sol está aqui, então aqui tem a camada ionizada da atmosfera, a ionosfera, e ela tem várias camadas da ionosfera, tem várias densidades diferentes. No lado que é dia, a densidade é muito pequena e a altitude é muito grande. No lado que é noite, a densidade é mais alta, reflete melhor. Então, é possível fazer reflexões e chegar do outro lado do mundo se as ondas de rádio estiverem de 3 mega a 30
MHz, de 3 a 30. E acima de 30, maior que 30 mega, ela consegue vazar a ionosfera. Então, são as três relevantes, né? Abaixo de 3 mega e acima de 30 mega, né? Então, aqui é a comunicação próxima ao solo, aqui é a comunicação espacial e aqui a comunicação via ionosfera, né? Então, esses três efeitos, eles são muito importantes que você saiba, né? Que abaixo de 3 mega é uma propagação próxima ao solo, ela não vai a distâncias grandes, acima de 30 mega ela vaza a ionosfera, então a comunicação via satélite, a comunicação com os astronautas, os radioamadores que falam com os astronautas, os radioamadores que usam as repetidoras, a repetidora que existe na Estação Internacional, a comunicação com as naves espaciais, né, com a Lua, reflexão lunar, existe isso. Existem vários experimentos de apontar uma antena para a Lua, transmitir e quase 3 segundos depois, eu me lembro exatamente, são 400 mil quilômetros, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, então dá 2 segundos e pouquinho, né? 2 segundos e meio, não chega a 2 segundos e meio, da transmissão ir até a Lua, refletir na Lua e voltar, né? Então, existem vários radioamadores que fazem esse experimento de reflexão lunar. Apontam as antenas, colocam um jogo de antenas direcionais, apontam para a Lua, fazem a transmissão, passam para a recepção com as mesmas antenas, né? Ligam o receptor e esperam o eco das ondas de rádio batendo na Lua e voltando. É óbvio que, como a distância da Terra à Lua é muito grande, 400 mil quilômetros, né? 400 mil quilômetros, é muito grande a distância. É diferente, por exemplo, da Estação Internacional, que dá para ver ela passando no céu ao anoitecer ou ao amanhecer em alguns períodos, né? E existem aplicativos para celular que avisam quando ela estará visível na tua localidade, né? Então ela tem assim um brilho parecido com o de Vênus algumas vezes, então é aquele ponto luminoso azulado atravessando o céu com uma velocidade razoável, leva aí 4, 6 minutos para atravessar o céu, dependendo da iluminação do sol, né? Ou no amanhecer ou no anoitecer, né? E a Lua a 400 mil quilômetros de distância, né? Sendo uma esfera aproximadamente, então a onda de rádio, para chegar lá, já chega com uma intensidade muito pequena, né? Vai dissipando, vai abrindo o leque da transmissão, e o pouco que é refletido quando volta refletido numa superfície quase que esférica, então volta uma quantidade de energia também muito pequena. Então é um experimento muito curioso, muito interessante, mas também muito difícil de ser realizado, né? Porque esse sinal retorna no meio do ruído, né? E não é simples de identificar. Mas existem vários radioamadores que fazem o EME, Terra, Lua, Terra, em inglês, né? EME, EME, Terra, Lua, Terra, Earth, Moon, Earth, né? Então, já tinha passado por essa fase da aula passada, só estou rememorando. Então, agora, eu vou falar um pouco da intensidade dos sinais. Então, sinais de rádio, né? Sinais de rádio, gerador de RF, rádio frequência. O que é um gerador de radiofrequência, de RF, né?
O gerador de RF é um gerador qualquer de onda senoidal, de preferência, né? Então, ele é um gerador, ele tem a aparência com o terminal de saída dele, ele tem um display onde ele mostra a amplitude, e um display onde ele mostra a frequência. E, classicamente, é uma onda que sai daqui, a massa, e sai aqui no conector, é uma onda senoidal. É uma onda, uma senoide, né? E você ajusta a frequência e amplitude. Então, o que é caracterizado como sinais de rádio? O que é um sinal de um gerador de radiofrequência, né? O gerador de radiofrequência RF, é qualquer coisa de 3 kHz a 300 GHz. Isso é o que a gente chama de onda de rádio, porque esses sinais são os sinais que têm o efeito de propagação no espaço, né? Que é possível você colocar uma antena, transmitir e receber. Os sinais acima de 300 GHz, ondas eletromagnéticas acima de 300 GHz, não é possível fazer uma antena, né? Então, se você fizer uma linha de frequência, medida em hertz, né? Você tem aqui 0 hertz, não tem nada que nos interessa, começa em 3 kHz e termina em 300 GHz. Então, 3 kHz a 300 GHz. Isso aqui é rádio. Repara que eu coloquei um gráfico enorme e coloquei rádio aqui nesse pedacinho. Porque é insignificante mesmo, né? O espectro de onda de rádio, em todo o espectro eletromagnético, ele é insignificante, né? Acima de 300 GHz, aqui está o calor. Então, tem uma faixa aqui, acima de 300 GHz, deixa eu melhorar aqui, acima de 300 GHz, tem o calor. Aqui, acima de calor, tem o infravermelho, se bem que muita gente, muitos físicos, muitos técnicos, muitos cientistas chamam aqui no espectro de calor também, chamam de tudo isso de infravermelho. Toda essa região pode ser chamada de infravermelho. Eu prefiro distinguir o que é calor do que é luz infravermelho, luz abaixo do vermelho. E eu prefiro distinguir isso principalmente por causa dos LEDs usados nos controles remotos de alarmes, controles remotos de televisores e de outros equipamentos que usam controle remoto por luz. É uma luz que não é visível, ela está abaixo do vermelho. Abaixo do vermelho, nós não enxergamos, mas ela é luz, tem o formato de luz, tem o comportamento de luz, e é obtida com os mesmos dispositivos que emitem luz, né? Acima do infravermelho vem a luz visível. Então, aqui está visível. Então, aqui, luz visível. O infravermelho do controle remoto, ele é uma forma de luz invisível para nós, humanos, mas existem vários animais que enxergam. Mariposas, se eu não me engano, borboletas veem ultravioleta. Eu não lembro qual animal, se algum, enxerga infravermelho.
Mas é bem possível que sim. Curiosamente, nós temos dois sensores de ondas eletromagnéticas. Nós temos os olhos, que são sensores das ondas eletromagnéticas na região da luz visível, que vai do vermelho até o violeta, o roxo, né? Então, passa aqui do vermelho pelo laranja, amarelo, depois do amarelo, o verde, depois do verde, o azul, e depois do azul, o violeta. E acima do violeta tem um pedacinho aqui, que é do ultravioleta. O ultravioleta, que é responsável, segundo os cientistas, responsável pela fixação da vitamina D no nosso organismo, né? Acima do ultravioleta tem raio-x, raios, a gente chama de raios, mas são ondas eletromagnéticas. Então tem um espectrozinho aqui que a gente chama de X, que é o raio-x que você faz a radiografia, né? Então são os raios-x. Existem os raios gama, que são irradiados por usinas atômicas, por materiais radioativos, os raios gama, que são os mais altos que a gente tem por aí, aqui no planeta, né? Raios gama das usinas atômicas e fontes radioativas têm emissão de onda eletromagnética no espectro de frequência chamado gama. E acima disso, daqui para lá, tem os raios cósmicos, que vêm do cosmos. Então, a gente não sabe de onde vem, eles vêm do espaço, com uma frequência absurdamente alta, uma quantidade de energia muito alta também, talvez venha do centro do universo, né? Bom, existem várias fontes de estrelas, constelações, etc., né? Como se diz, nebulosas, como é que se diz, da nossa Via Láctea, por exemplo, né? Outras parecidas, né? Que emitem ondas eletromagnéticas de frequência muito alta, acima dos raios gama, né? Então, repara que por isso que eu botei assim onda de rádio tão humilde aqui no espectro de onda eletromagnética, né? É curioso você imaginar que você acender um fósforo, você está emitindo luz e essa luz está sendo gerada, é uma onda eletromagnética gerada por uma reação química, né? Ela gera um campo eletromagnético pelas cargas elétricas da reação química, né? Gera uma onda, gera calor e gera luz visível, né? E você sente. E nós temos dois sensores de onda eletromagnética. Nós temos os olhos, que sentem a luz visível, e tem o calor, que você sente na pele, a onda eletromagnética correspondente ao calor. E você não sente o infravermelho do controle remoto. Se você pegar um ferro de passar roupa ligado e aproximar do teu corpo, você vai sentir o calor irradiado por ele. Se você colocar no escuro, você não verá ondas eletromagnéticas irradiadas por ele, mas sente o calor das ondas eletromagnéticas no espectro do calor irradiado por ele. Se você ligar o controle remoto de um televisor e olhar para o LED e acionar qualquer comando do televisor, o televisor vai responder à luz que ele vai receber, mas a tua retina não percebe esse comprimento de onda eletromagnética correspondente ao infravermelho do LED do controle remoto. E, no entanto, do fósforo, ele irradia todo esse pedaço aqui, tanto da luz visível como do calor.
Não inteiramente, não é contínuo, porque os materiais emitem comprimentos de onda muito discretos, muito separados, né? Então, não é uma coisa contínua. O espectro de onda eletromagnética de um fósforo queimando, ele tem comprimentos de onda em pontos diferentes, mas não em todo o comprimento de onda do calor até a luz visível. O ultravioleta, que geralmente vem do Sol, né? A maioria, mas tem fonte de luz ultravioleta, por exemplo, aqueles esterilizadores usados nos salões de cabeleireiro, que bota a bandejinha ali dentro com pente, tesoura, e você vê aquela luz violeta vindo de lá de dentro. A parte violeta que você está vendo é apenas um pouquinho da quantidade de energia que tem ali de ultravioleta que nós não enxergamos. E se o ultravioleta dali bater na nossa retina, pode provocar a queima definitiva da retina. É muito perigoso. O ultravioleta, direto na retina, você olhar direto para uma fonte de luz ultravioleta, é muito perigoso, muito perigoso. Raio-X das radiografias, raios gama, a gente não tem detetores por aí, só nos laboratórios de ciências, né, da radiação, medida de radiação, é que conseguem detectar raios gama e raios cósmicos, né? Muito bem, então terminei essa parte. Então agora eu vou falar, já falei da frequência das ondas de rádio, os sinais de rádio, uma onda senoidal de 3 kHz a 300 GHz, né? E a minha preferida, que é a de 3 a 30, né? 3 a 30 MHz, que é a minha preferida, que é ondas curtas, que dá para ouvir estações do Japão, da Europa, ouve-se Portugal, em Espanha, Inglaterra, França, em ondas curtas, usando receptores de rádio de ondas curtas, né? Porque são ondas que dão a volta ao mundo. Muito bem. Então, aqui eu encerro essa parte no que diz respeito à frequência. O que é onda de rádio, o que é um gerador de radiofrequência, no que diz respeito à frequência da onda senoidal. Então, quando alguém disser para você que o gerador é um gerador de RF, significa que ele gera algum sinal elétrico que está entre 3 kHz e 300 GHz. Entende? Lá no laboratório, nós temos um gerador que vai de 50 kHz até 3 GHz. Né? Aqui em casa, eu tenho, aqui na minha bancada, um gerador que vai de 0,001 Hz, 0,001 Hz, até 25 MHz. Então, ele gera mais do que onda de rádio. Ele gera na faixa que, se eu botar no alto-falante, eu vou ouvir também, né? Então, ele não gera só radiofrequência, ele gera audiofrequência também. Qual é a diferença entre audiofrequência e radiofrequência? A audiofrequência é aquela que, se você botar no alto-falante ou num fone, você vai ouvir alguma coisa, geralmente entre 100 Hz, 200 Hz, até 20 kHz. Eu não escuto 20 kHz, eu só escuto bem menos, até 8, 10 no máximo, né? A minha audição já está prejudicada para frequências muito altas. Não a sensibilidade, mas a faixa de frequência audível. Mas eu conheço, eu já experimentei com alunos, já tive um caso de um aluno que ouviu 20 kHz. Ele percebia que se o alto-falante estava ligado ou não, né? Mas foi um caso até hoje. Todos os outros ouvem até 18 kHz e algo assim, né? Muito raro alguém que ouve até 20 kHz. Muito bem, agora no que diz respeito à amplitude. Então, já falei da frequência, então agora eu vou falar da amplitude. Bom, a amplitude pode ser qualquer coisa, né? Então, um sinal, por exemplo, de 1 volt pico a pico, então 1 volt pico a pico, com uma frequência de 1 MHz,
só para ficar dentro da faixa de rádio, né? Quer dizer, se eu ligar isso num alto-falante, eu não vou ouvir, né? Se eu ligar numa antena, um cabo coaxial e ligado numa antena, isso vai irradiar no espaço e vou fazer um transmissor de onda de rádio a partir do momento que eu pego o sinal aqui. O sinal aqui em si, ele não é uma onda de rádio. É um sinal elétrico que troca de polaridade 1 milhão de vezes por segundo. E no meu exemplo aqui, ele tem 1 volt pico a pico. Se eu pegar o par de fios daqui e levar até uma antena de polo, por exemplo, ela vai irradiar essa onda pelo espaço, e aí eu posso transmitir voz, música, imagem, o que eu quiser, usando essa onda de rádio, que nós vamos ver mais adiante em outra aula, como é que se faz esse efeito que se chama modulação. Então, estamos já encerrando, falta só mostrar as faixas de amplitude úteis, né? Então, por exemplo, um sinal de 1 volt pico a pico, 1 MHz, uma onda senoidal. Então, se eu colocar num osciloscópio, né, eu vou medir a amplitude da onda, vai ter 1 volt pico a pico no osciloscópio. E aqui, por exemplo, eu desenhei 2 ciclos, né? Então, como o sinal tem 1 MHz, um ciclo tem um período de 1 microsegundo. Isso aqui é relevante, né? Mesma forma, quando eu falei do comprimento de onda, o cálculo do comprimento de onda, isso aqui também é relevante. O período T maiúsculo, o período da onda, T é igual a 1 sobre a frequência da onda em Hertz. Então, se eu tenho um sinal de 1 MHz, o período do sinal de 1 MHz é igual a 1 sobre 1 MHz. 1 sobre 1 milhão é igual a 0,123.123 segundos. É o tempo de duração de um ciclo. Então, aqui é segundo, a unidade, aqui é milissegundo, então aqui é segundo, aqui é milissegundo, M minúsculo, S minúsculo, e aqui é microsegundo. Então, um sinal de 1 MHz tem um período de 1 microsegundo. Isso é relevante. Isso é muito relevante. Porque quando você vai usar o osciloscópio, é assunto da próxima aula, acho que já da próxima aula, o uso do osciloscópio e as medidas, né? Então, é relevante você saber, porque você vai ter que ser capaz de ajustar o osciloscópio para visualizar a imagem, né? Eu vou mostrar isso para vocês aqui na bancada, funcionando, né, com o osciloscópio. Muito bem. Então, agora eu vou terminar falando da amplitude em si. Então, eu dei o exemplo de 1 volt pico a pico, 1 MHz. E falei do período da onda. Então, agora eu vou dar um outro exemplo. Que tal um sinal com 1 microvolt RMS, vou apagar aqui até o 1 volt pico a pico, e vou colocar aqui 1 microvolt RMS. O que significa RMS? RMS significa o root mean square, a raiz da média dos valores ao quadrado. Isso daqui é o valor eficaz. O valor eficaz. RMS é a sigla em inglês que descreve a equação que calcula o valor eficaz de um sinal, que é o valor que tem o valor efetivo para a produção de energia, né? Então, se você tem uma onda
da rede elétrica, por exemplo, 127 volts eficaz. Aí você liga um chuveiro elétrico e ele esquenta a água. Aí você desliga a rede elétrica do chuveiro e coloca baterias e esquenta a água também. Se você puser 127 volts CC, 127 volts DC ligado no chuveiro, ele vai aquecer a água do mesmo jeito que 127 volts AC. Então, o valor eficaz que a gente diz, que a gente fala da rede elétrica no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, 127 volts eficaz, é o valor nominal dela. 127 volts eficaz porque ela é uma onda alternada que tem o mesmo efeito de uma tensão contínua de 127 volts. Então, é por isso que a gente diz que o valor dela é o valor eficaz, que tem o mesmo efeito da tensão contínua equivalente. É por isso. Então, eu aqui tenho uma tensão de 1 microvolt, uma tensão muito, muito pequena, 1 microvolt. 1 microvolt. A ordem de grandeza 1 milhão de vezes menor do que a tensão de uma pilha, 1,5 volt. Então, a ordem de grandeza 1 milhão de vezes. Então, 1 microvolt é 1 vezes 10 elevado a menos 6 volt. Eu estou falando de valor eficaz. Então, se eu estou falando de valor eficaz de uma onda senoidal, se é uma onda senoidal com 1 volt RMS, eu tenho que multiplicar por raiz de 2, aí vai dar 1,41 volt de pico. Vou fazer melhor. 1 microvolt RMS multiplicado por raiz de 2 vai dar 1,4 microvolt de pico. Se é 1,4 microvolt de pico, significa que tem 2,8 microvolt pico a pico. Deu para entender? Então, aqui é o zero, aqui é 1,4 microvolt e aqui total 2,8 microvolt pico a pico. Então, aqui 1,4 microvolt pico e 2,8 microvolt pico a pico. Isso é 1 microvolt eficaz, RMS. É uma tensão muito pequena, muito pequena. E existe um padrão que adota 1 microvolt como sendo referência. Então, é uma referência. Então, esse padrão, 1 microvolt, ele é usado como referência para vários geradores. Também existe um outro padrão muito usado. Então, eu vou encerrar mostrando um resumo desses dois padrões. Primeiro padrão. Com uma impedância de 50 ohms no gerador, a impedância interna dele é 50 ohms. Então, significa que o gerador tem um lado ligado à massa e é como se ele tivesse um resistor em série com ele de 50 ohms. É a impedância interna dele. Então, imagine um gerador com impedância de 50 ohms gerando um padrão de 1 microvolt. Esse é um padrão. 50 ohms, 1 microvolt. Quer ver um outro padrão?
600 ohms com um padrão de 0,775 volt RMS, 775 milivolt RMS. Você pode olhar assim, para que alguém vai botar um padrão com valor tão quebrado assim? É porque se você fizer essa conta aqui, isso daqui dá 1 miliwatt de potência. Então, esse é um padrão, um outro padrão. Muito bem. Então, na próxima aula, eu vou explicar esses padrões. O que é decibel, o que é decibel relativo a microvolt, dB microvolt, e o que é decibel relativo ao padrão de 1 miliwatt, que é o dBm. Então, o dBm é relativo à potência de 1 miliwatt em 600 ohms. O decibel, todos os dois são medidas em decibel. Essa medida em decibel, dB micro, quando é relativo ao padrão de 1 microvolt em 50 ohms. Decora isso. Decora isso, porque isso é muito relevante para a vida profissional. Ok? Osmar. Obrigado, Osmar. Eu vou... Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu vou encerrar. Boa noite. Na quinta-feira que vem, então, se eu tiver inteiro, se eu tiver conseguindo andar, né? Se o meu torturador oficial lá da fisioterapia não me quebrar todo, né? Então, na quinta-feira que vem, eu marco outra aula e a gente prossegue, tanto em tecnologia como aqui em telecomunicações, tá bom? Muito bom. Eu espero você. Obrigado, tá? Eu espero você, não espero mais ninguém. Mas vai aparecer, sim. Não, tudo bem. Eu entendo, o pessoal pode estar ocupado, pode estar atrapalhado com a vida, né? A vida segue e as pessoas têm coisas importantes para sobreviver, né? Então, não tem problema não. Eu levo isso numa boa. Eu vou postar os vídeos, tá? Postar as provas e tudo. E vou torcer para todo mundo pegar as provas e fazer direitinho, tá bom? Obrigado mais uma vez, viu, Osmar? Boa noite. Obrigado, senhor, pelas informações, tá? Ok. Boa noite, então. Até a quinta-feira que vem.